Olá pessoal, eu sou o Carlos Nunes, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o Livros e E-Books. Hoje eu vou responder uma tag do canal Ao Sol no Quintal, da Ângela, que chama Histórias de Quintal. Eu vou deixar o link aí para quem quiser conhecer a tag original dela. Alguns livros eu tenho aqui, outros eu vou deixar a foto aí quando eu falar deles, porque eu não possuo mais. E em algumas questões aqui eu teria até mais de uma resposta, mas eu optei por anotar assim a que me veio, que primeiro me veio à cabeça, né? Que eu acredito que nesses casos de tags, assim, de questionários, a gente esteja dando uma resposta mais autêntica quando faz isso. Então, vamos começar. Primeiro, um livro triste. Olha, o que me vem à cabeça principalmente é O Pássaro Pintado, do Jerzy Kosinski. Eu já fiz aqui resenha sobre ele. É um relato sobre um garoto que fica perdido em aldeias, né, perambulando por aldeias na Europa Central durante a guerra, durante a Segunda Guerra. E ele, por ser diferente fisicamente das pessoas, ele é tratado, né, muito maltratado, ele é considerado feiticeiro e tem uma série de preconceitos de todo tipo em relação a ele. É uma história bastante triste, né, bastante comovente. Tem outros também, né, vários, mas o que me vem primeiramente é esse. Um livro também pouco conhecido atualmente, infelizmente, porque eu acho um livro sensacional, é um dos livros da minha vida. 2. Um livro divertido. Também teria aí várias opções, mas um livro que eu dei muita gargalhada foi o Cândido Urbano Urubu, do Carlos Eduardo Novaes. Eu tive que ler esse livro há muitos anos para o colégio e eu me lembro, né, que eu achei na época divertidíssimo. Mas hoje em dia ele ainda é muito atual e muito engraçado, muito irônico a comparação que ele faz, né? Ele se baseia num livro que foi muito famoso aí na década de 80, 70, 80, que é o Fernão Capelo Gaivota, um livro poético, e ele faz uma sátira, né, no lugar do Capelo Gaivota, que é uma gaivota que refletia, né, sobre a vida, sobre o mundo. Ele faz aqui um urubu cheio de problemas, trauma, que não consegue voar, e a interação dele aí com a nossa sociedade, na nossa realidade brasileira. Eu achei um livro engraçadíssimo. 3. O primeiro livro adulto que leu. Bom, essa é uma história interessante, porque eu sempre gostei muito de ler desde criança, e eu ganhei e tinha uma prima do meu pai que ela era professora e ela me dava livros de presente. Era uma das poucas pessoas que me davam livros de presente. E só que curiosamente ela não tinha muita assim, seleção dos livros. Hoje em dia, por exemplo, ainda tem muita gente que acha que desenho animado é coisa de criança. Então basta ser desenho animado que é infantil. E nós temos aí inúmeros exemplos de que isso não é verdade, né? Os Simpsons e tantos outros, aquele infame do South Park, que é absolutamente nada de infantil. E ela achava, eu acho que o raciocínio dela foi mais ou menos esse, porque ela me deu dois livros de presente, foram o Barro Blanco e o Banana Brava, ambos do José Mauro de Vasconcelos, famoso por ter escrito aí o Meu Pé de Laranja Lima, né, que também que é um clássico infantil aí da literatura brasileira, e talvez por isso, né, ele seja considerado, ela tenha considerado ele como um autor infantil e me deu esses dois livros, que absolutamente não tem nada de infantil. O Barro Blanco fala sobre trabalhadores nas salinas do Rio Grande do Norte, e o Banana Brava, desbravamento do sertão, garimpo, e tem muita violência, prostituição, e eu ganhei esses livros aí com 10 anos de idade. Li os dois, tá? Não me lembro, não tenho mais nenhum dos dois, eu dei.
Lembro de não ter gostado na época, óbvio, mas são aí os primeiros livros adultos que eu li. 4, um livro que marcou minha adolescência. Esse eu tenho aqui ainda, que é o Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Esse livro aqui foi assim uma febre nos anos 70, 60, 70, quando ele foi escrito, e né, causou aí polêmicas mundiais sobre achados arqueológicos, sobre evidências de visitas de extraterrestres ao nosso planeta. Não é um livro literário, ele está datado, o próprio autor já em livros posteriores já corrigiu diversas coisas que ele apontou aqui, né? E continua escrevendo até hoje. Acho que se perdeu um pouco. Eu tenho vários livros dele. Admiro a ideia central do assunto, mas concordo que tem muita coisa aqui já está descambando aí para a área da fantasia. Mas de qualquer forma foi um livro que marcou a adolescência e que é a pergunta aqui da tag. 5. O melhor autor que a escola lhe apresentou. Bom, aí eu tenho também. Eu tive opção assim de ler alguns livros muito interessantes e a escola me apresentou alguns livros bons, né? O próprio Cândido Urbano Urubu, que eu já citei acima, Orígenes Lessa. Eu tive que... Agora, o que me marcou bastante foram 2. Foi aquela série Para Gostar de Ler, né, que trazia crônicas, no início pelo menos, trazia crônicas de vários autores, né, o Drummond, o Paulo Mendes Campos, mas autor especificamente que eu tenha lido na escola e que passei a admirar foi o Júlio Verne, com A Volta ao Mundo em 80 Dias. Depois é que eu vim a saber, muito tempo depois, é que o livrinho que eu li, né, para o colégio, ele era uma versão reduzida. E só recentemente, ano passado, é que eu li o livro original. E gostei bastante, mas foi o livro que me apresentou ao Júlio Verne e a todo esse universo mágico dele, né, fantástico, que esse francês incrível aí criou. Então foi o autor assim que a escola me apresentou, que eu considero até hoje. Um livro lido por causa de um crush. Bom, isso daí não aconteceu porque, infelizmente, eu nunca tive assim contato, crushes, né, ou paqueras, ou relacionamentos assim muito voltados para a leitura ou pelo menos com um gosto literário semelhante ao meu. Agora, um livro que eu relutei um tempo para ler e que li por insistência da minha esposa e que achei sensacional, pouco conhecido, quase ninguém. Eu só vi aqui no YouTube um vídeo falando sobre ele, que foi da Alê Docena, que é o Egípcio, do finlandês Mika Waltari. É um livro sensacional, é uma aventura, porém você aprende muito ali de história sobre a civilização egípcia, sobre o dia a dia do povo, sobre rituais, e é um livro muito, muito interessante. Pergunta número 7. Um livro que gosta de dar de presente. Bom, aí eu vou ser clichê, né? E muita gente já tem esse livrinho e eu gosto muito dele. Eu acho que ele traz assim material muito interessante para você fazer uma reflexão, para você pensar aí sobre como você anda, né, direcionando sua vida. E apesar de não ser estritamente, eu não vejo religioso, nada de religioso nesse livro, não quero doutrinar ninguém, mas é um gosto pessoal e eu já dei esse livro para várias pessoas, acho que muita gente tem, né, que é aqui o Minuto de Sabedoria. Bastante clichê, todo mundo conhece, né, são mensagens de otimismo, de incentivo para o seu dia a dia, mas eu já dei ele para bastante gente e gosto bastante, apesar de ser
clichê. Pergunta número 8. Um livro que causou muita angústia. Bom, para mim, o livro que me causou mais angústia ao ler foi o Crime e Castigo. Eu ficava assim agoniado com o desenrolar daquela história, com os pensamentos loucos aí do Raskolnikov e de como ele ia se enredando cada vez mais na trama que ele próprio criou, né? E os seus pensamentos, aqueles devaneios todos dele e achando que as pessoas estão vendo na cara, né, o que ele está expressando, os depoimentos que ele prestava e como ele foi se enredando cada vez mais nessa história, né, muita coisa criada ali da cabeça dele e foi uma leitura sensacional, com certeza um dos melhores livros aí que eu li na minha vida. E ele é fantástico. Ele é uma leitura imperdível para qualquer um. 9. Um livro que sentiu muita dificuldade em terminar a leitura. Já falei também isso aqui anteriormente. Foi esse aqui, ó, Senhor dos Anéis. Terminei, mas terminei arrastado e dei graças a Deus quando ele terminou, porque eu não aguentava mais ler isso aqui. Eu levei 1 ano, mais ou menos, né, e não vi a hora de terminar. Achei muito chato, muito cansativo. Gostei muito dos filmes. Acho que é uma história assim, fantástica, mas a leitura me cansou muito. Toda aquela parte mais técnica, né, das linguagens, dos povos, das descrições que o Tolkien faz, eu não gostei. Realmente, para mim, não deu. Um outro livro também que foi bastante difícil terminar, mas esse eu nem pensei em parar, foi o Moby Dick. Também pelas partes científicas, descritivas. Mas também vendo recentemente alguns vídeos sobre ele, muita gente aí está lendo, eu percebi também que eu fiz essa leitura numa época não muito boa da minha vida. Então isso daí com certeza influenciou. Talvez eu faça aí mais para o futuro uma releitura do Moby Dick para tirar. Não que eu não tenha gostado, gostei, mas foi uma leitura difícil, tá? Agora, o Senhor dos Anéis não, eu não gostei, realmente. E a última pergunta, um livro divisor de águas em sua vida. Foi um livrinho aqui, O Alienista e Outros Contos. Uma compilaçãozinha de contos, são pouquinhos, né? O livro é bem fininho, mas também a letra, né, bem miúda. Mas são 12 contos do Machado. E esse livrinho eu comecei a ler, né, porque assim, chegou às minhas mãos o livro e eu não tinha nada para ler, eu vou ler. E me surpreendeu. Foi com esse livrinho, principalmente com esse conto, que eu tirei aquele ranço escolar do Machado de Assis e da literatura brasileira clássica em geral. Logo depois disso aqui, eu parti já para o Dom Casmurro e li vários outros e parti para outros escritores. E foi aí que eu percebi que a literatura, a riqueza da nossa literatura, dos nossos clássicos, muitos, né, hoje são considerados aí datados, né, como Iracema, como Senhora, mas o Machado continua intacto, é sensacional, e tantos outros, né? Então esse livro, esse conto aqui e esse livro me abriram as portas para o Machado e para a literatura brasileira em geral. Passei a ler, a ver a nossa literatura com outros olhos, comecei a gostar e a procurar mais os clássicos, e foi e tudo começou com esse livrinho aqui. Então, com certeza, ele é um divisor de águas aí na minha vida de leitor. Então, foi isso. Tá? Eu não vou taguear ninguém, mas peço a vocês aí que gostaram, né? Quem quiser,
Quem tiver vídeo aí, me manda o link para eu poder assistir e faz aí nos comentários. Eu só vou deixar tudo listado direitinho. E se vocês gostaram, por favor, deem uma curtida aí para dar uma força pro canal e voltem sempre para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre livros, tá bom? Tchau para vocês.